vamos às nossas histórias de hoje. Vamos começar pelo livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, e que nos conta precisamente a saída, o êxodo do povo de Israel do Egito. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, conta-nos muitas histórias. O pastor Jorge, inclusivamente no domingo passado, contou uma dessas histórias, não é? Utilizou a história de José para a sua mensagem, e nós vemos o livro de Gênesis a terminar com a morte precisamente de José. E ele dizer, ok, eu quero ser sepultado na minha terra e eu acredito que vocês depois também vão para a terra prometida que Deus nos prometeu. Mas, entretanto, começamos com o livro de Êxodo e o que é que nós vemos? O povo cresceu, multiplicou-se, etc. E, entretanto, o faraó morreu e tomou posse um outro faraó que já nem conhecia José. Portanto, isto é fast forward para aí uns 50 anos, não é? Porque o novo faraó já nem conhecia José e tomava conta daquilo. E, portanto, começou a escravizar os hebreus. Portanto, o que nós estamos a ver no livro de Êxodo é um povo que é o povo escolhido de Deus, mas que é a ralé da sociedade. Porque são escravos, não valem nada, a vida deles não vale nada. E eles estão escravizados há centenas de anos. E é isso que nós vemos em Êxodo. E de tal maneira que eles cresceram e de tal maneira até os próprios egípcios se sentiam já em perigo por causa da quantidade de povo que eles tinham, que o faraó ordenou que quando fosse menina podia viver, mas quando fosse menino tinha que ser morto. E as parteiras diziam, não, mas as mulheres são muito vivas e quando a gente lá chega, os rapazes já nasceram e aquilo não dá para a gente fazer nada, não os conseguimos matar. Mas então o faraó decidiu que, então eu vou mandar o exército e eles vão mesmo matar toda a gente. E toda a gente sabe a história da mãe de Moisés, pô-lo numa cestinha, ele foi dar pelo rio até ao palácio e foi acolhido e foi criado como irmão daquele que iria depois ser o novo faraó. E passou por muitas peripécias, matou um Egito, quando descobriu que era hebreu e fugiu e andou 40 anos no deserto, e não vamos aqui contar a história toda, porque senão então já não saímos da primeira história. E chega a um ponto, está ele no deserto, já há 40 anos, chega a um ponto em que vê uma sarça ardendo. Uma sarça é um arbusto, não é? A arder, mas que não se consumia, não é? Estava ali a arder, tinha um fogo sobre ela, mas ao arder não se consumia. E Deus diz-lhe que descalça-te, porque o lugar onde estás é a Terra Santa. E uma das coisas que eu gosto muito, e eu gostava de convidar toda a gente a abrir em Êxodo, as vossas Bíblias, no livro de Êxodo, como eu disse, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 3, e vamos ler os versículos 1 a 11, em passo acelerado, e eu vou ler a versão, o livro, portanto é capaz de ser um bocadinho diferente das vossas versões. Diz assim: um dia em que Moisés apastava o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote Midian, levou o gado através do deserto até chegar a Horeb, o monte de Deus. Ali apareceu-lhe o Senhor numa labareda de fogo, no meio de uma sarça. Moisés viu que a sarça estava a arder sem se consumir. Disse então para consigo: vou aproximar-me para ver melhor este espetáculo impressionante de uma sarça a arder sem se queimar. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés! E ele respondeu: aqui estou. E Deus disse-lhe: não te aproximes e descalça-te, porque o lugar onde estás é Terra Santa. E acrescentou: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés desviou o olhar, porque teve medo de olhar para Deus. O Senhor, porém, continuou: tenho visto como sofre o meu povo que está no Egito. Ouvi-os queixarem-se dos seus opressores e sei bem o que eles sofrem. Deus sabe, Deus está atento. Não foi só nesse tempo, é neste tempo também. Ele está atento àquilo que tu estás a passar hoje. Ok?
E continua a dizer: por isso estou decidido a ir libertá-lo do poder dos egípcios e tirá-lo desta terra, para o levar para uma terra grande e boa, onde o leite e o mel correm como água. É a terra onde vivem os cananeus, os hititas, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Ora, eu ouvi as queixas dos filhos de Israel e vi também como os egípcios os maltrataram. Portanto, vai, que eu te envio ao faraó para tirarmos do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Não sei se vocês estão a ver aqui, em poucas palavras, Deus contou o seu plano todo a Moisés. Porque Deus conta-nos os seus planos. Porque nós somos os amados de Deus. E Ele tem prazer em partilhar connosco aquilo que quer fazer. Nós é que muitas vezes temos os ouvidos entupidos com tantas outras coisas que estão a acontecer e não tomamos atenção àquilo que Deus nos está a falar. Porque Ele partilha connosco. Ele conta-nos, mais ainda, quando nós lhe fazemos perguntas, as perguntas certas, não vamos perguntar: oh Deus, porque é que isto está a acontecer? Isso Ele não responde. Mas se a gente lhe perguntar: oh Deus, para que é que isto está a acontecer? Qual é o teu plano a seguir? O que é que tu queres fazer disto tudo? Ele vai-te responder. Tu tens é que afinar. Sabem os rádios antigos, que a gente tinha que andar à volta até encontrar as estações de rádio? Assim também os nossos ouvidos têm que, e o nosso coração tem que estar sincronizado e bem sintonizado com aquilo que Deus está a falar. Aqui, a partir do versículo 11, começa Moisés a arranjar desculpas. Sabem, o meu viver dou para honrar. Não, porque eu não sei falar e eu não consigo. E quando chegar ao povo, o que é que eles me vão perguntar? Quem é que tu és? E eu não sei o que é que vou fazer, e não sei o que é que vou dizer, e não sei o quê, e isto e aquilo. E Deus foi-lhe dando respostas. Então, vais dizer isto, o meu nome é eu sou, o meu nome é... E vocês podem ler o resto do capítulo 3 até ao capítulo 4. Em que ele continua, e não dá isto, e não tenho aquilo, e não faço, e não coisa, não é? Então, mas manda lá o teu cachado ao chão para ver o que é que acontece. E vem uma serpente. Mas mesmo assim Moisés continua, eu não sou a pessoa certa. Sabem quando a gente vai às consultas de medicina no trabalho? Estamos sempre à espera que nos deem como aptos, não é? Para continuarmos a trabalhar. Mas Moisés sentia-se inapto. Moisés sentia: não, isto não dá para mim. Eu não sou capaz. Isto é demais o que tu me estás a pedir. Eu não sei falar, não sei o que dizer, não sei o que é que vou fazer. Eu sinto-me inapto. E foi de tal maneira que ele arranjou tantas desculpas que diz lá no capítulo 4 que a ira de Deus se acendeu. Porque, Moisés, já chega. Tanta desculpa, já chega. Tu vais fazer assim e eu vou estar contigo. Eu não sei quanto a vocês, mas aquele caminho desde a Sarça Ardente, ir para casa fazer as malas e depois o caminho para o Egito, quantas vezes é que Moisés deve ter pensado: eu não sei o que é que Deus espera de mim, mas isto não vai dar. Eu não sei o que é que Ele espera que eu faça, mas Ele escolheu a pessoa errada para o trabalho. E vocês já alguma vez se sentiram assim? Para não dizer todos os dias? Ele escolheu a pessoa errada para fazer isto. Mas sabem uma coisa? Deus não se engana. Deus não se engana. E mais ainda, nós muitas vezes ainda não sabemos quem somos, mas Deus sabe bem quem é que criou. E cada um de nós foi cuidadosamente projetado, cada um de nós, mesmo quem está aqui pela primeira vez, foi cuidadosamente projetado com um plano e um propósito. Portanto, Deus sabe bem para que é que te criou. Deus sabe bem para que é que te chamou. Portanto, não é Ele que está enganado, somos nós, não é? Moisés acabou por descobrir isso lá mais à frente. Lá muito mais à frente. Mas eu imagino todas aquelas vezes que ele já tinha ter que encarar o seu povo depois de ter matado um egípcio. Ter que encarar o faraó, que em tempos foi o seu irmão, ou eles foram criados como irmãos. Se vocês fossem perguntar ao povo, o povo também não acreditava que fossem sair do Egito. Nem acreditava, e vê-se na Bíblia, o povo também não acreditava que fosse chegar à Terra Prometida, tanto que não acreditou que Deus andou a passeá-los pelo deserto durante 40 anos, à espera que aquela geração morresse, para depois então poderem entrar, porque a incredulidade deles era muito grande. Não vamos nós fazer isso. Não vamos deixar que a nossa incredulidade nos impeça de chegar à nossa Terra Prometida. A nossa Terra Prometida é sabermos quem somos em Cristo. Já ouvimos isso no mês passado. Então,
E depois do faraó ter ordenado, ali é mais ou menos a meio da história das pragas, depois de faraó ter ordenado que os hebreus tivessem só metade da palha para fazerem tijolos, e o povo todo veio reclamar junto de Moisés, pai, eu acredito que Moisés, a primeira coisa que disse foi, eu não te disse, Deus, que eu não era a pessoa certa. Eu disse-te, agora vê lá o que é que está a acontecer. Não sei, mas eu faria isso. Se calhar, se estivesse no lugar dele. E tantas outras vezes o bezerro, o seu próprio irmão, ajudou, sacerdote, ajudou o povo a fundir um bezerro de ouro para adorarem aquele bezerro. Então, mas o irmão não sabia melhor. Não posso estar fora durante 40 dias e 40 noites, que já vocês têm um bezerro de ouro cá em baixo e já o estão a adorar. E tu, Arão, não sabes melhor que isto? Sinceramente, eu estou a fazer um mau trabalho. Vocês não aprenderam nada até agora, a culpa é minha. Deve ter sido assim que Moisés se sentiu, tantas e tantas vezes, quando o próprio Arão e a sua irmã Miriam se viraram contra ele. De certeza que ali, a certa altura, ele também pensou, claro, eles é que têm razão, eu é que estou errado. Até que Deus provou que não era assim, era ao contrário, eles ficaram leprosos e tudo por se terem virado contra ele. Ok, mas não vamos estar aqui o resto do tempo a falar como Moisés se sentiria, eu só quero é provar um ponto que... Eu não sei quanto a vocês, mas eu muitas vezes sinto-me assim, oh Deus, tu queres que eu faça uma coisa que é tão maior do que eu não sou capaz de fazer isso, não me peças para fazer isso, não sou capaz. Serei a única? Pronto, graças a Deus. Mas há uma coisa, já falámos, Deus não se engana. Segundo, Deus está sempre connosco. E o próprio Moisés eventualmente chegou a esse ponto. Diz lá, já no capítulo 33 de Êxodo, no versículo 15, Moisés diz, se a tua presença não for connosco, não nos faças subir daqui. Então é a presença de Deus que faz toda a diferença. Não é as nossas capacidades. É a presença de Deus na nossa vida que faz toda a diferença. É a conclusão que a gente tira daqui. Vamos à segunda história. Fast forward, vários anos. Estamos aqui a ver uma espécie de filme, não é? Vamos ao próximo episódio, mas vamos andar para a frente bastante. E vamos chegar a um grupo de bandidos, criminosos procurados pela justiça, foragidos, etc., que se juntam a um moço chamado David. David, estás a subir na vida. Estavas a comandar os exércitos do rei e agora estás a comandar um exército de criminosos. Isso é que é fantástico. Onde é que tu moras mesmo? Numa caverna. Belo sítio para viver, sabes? A malta só vai à caverna ou para fazer necessidades sólidas ou para depositar mortes. E é aí que tu vives. Tá bom, tá bom. O que é que aconteceu desde que Davi era pastor e o profeta Samuel foi à casa do pai e ungiu o rei pela primeira vez? Até aí. Ele era pastor e deve ter pensado tantas vezes, eu estava lá tão feliz com as minhas ovelhas, e louvava a Deus sempre que quisesse, e estava na paz, e agora estou aqui a fazer o quê? E como é que eu vim parar aqui? De certeza que isso várias vezes lhe passou pela cabeça. Só que ele não ficou nesse pensamento, tal como Moisés não ficou naqueles pensamentos, Davi também não ficou nesse pensamento. Mas de certeza que lhe passou pela cabeça várias vezes. Davi, pastor. O profeta Samuel ungiu o rei, ele continuou a ser pastor depois daquele dia, como se nada tivesse acontecido, até um dia em que o pai o manda aos seus irmãos a levar comida, a ver como é que eles são, porque eles estavam na batalha contra os filisteus. E nesse dia que Davi lá chega, vê o gigante Golias e toda a gente no exército dos hebreus, dos filhos de Israel, cheios de medo. E Davi diz, então mas... Vocês têm medo daquele gigante? Mas é um gigante, tu não vês? Está bem, mas é um gigante, mas Deus está aí connosco, não é com ele. E então vai Davi, mata o gigante de Golias, toda a gente sabe a história, e a partir daí começa a comandar, é inserido nos exércitos do rei e começa a comandar os exércitos. Só que o rei, porque ele fazia coisas fantásticas, Davi, a mão de Deus era com ele, e não era Davi que fazia, era Deus com ele. Era fantástico e o rei estava cheio de ciúmes e queria matá-lo e então Davi teve que se pôr a fugir. E então saiu do palácio do rei e andava lá escondido na caverna de Adulão e essas coisas todas. E quem é que se juntou a ele? Os outros que também andavam fugidos, só que os outros eram criminosos, Davi não era.
mas eles eram os valentes de Davi. E nós vemos que Davi fez deles uma equipa. Davi fez deles um grupo forte. E eles amavam Davi e eram capazes de dar a sua vida por ele. Mas, mais uma vez, eram o quê? A escória da sociedade. Mais uma vez. Portanto, temos aqui um padrão. Primeiro, a forma como a sociedade olha para as pessoas não é a forma como Deus olha para as pessoas. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque Ele vê o que está dentro. E também aqui, David, ele próprio diz, esta história está toda nos livros de 1 de Samuel e 2 de Samuel. Podem ver a história toda de Davi e as coisas que, entretanto, aconteceram. Mas este mesmo Davi já era rei quando fez um cântico de ações de graças que é lindo, lindo, lindo de morrer. E eu vos convido a abrir em 2 de Samuel, no capítulo 22. E aqui temos a diferença. Vamos só ler alguns versículos. Este cântico é muito grande, portanto vamos ler só alguns versículos a bem do tempo. Mas eu gostava de vos convidar depois em casa a lerem com mais calma e saborearem cada palavra que aqui diz, porque há muita sabedoria aqui e nota-se que Davi tem uma experiência pessoal com Deus, que conhece muito bem o seu Deus. Diz assim, Davi dirigiu ao Senhor este cântico no dia em que este o livrou de cair nas mãos de Saul e de todos os seus inimigos. Disse Davi, o Senhor é a minha rocha, fortaleza e proteção. O Senhor é o rochedo em quem eu me refugio. Ele é a minha força que me protege, a força que me salva. Ele é o meu asilo, o meu salvador que me liberta dos opressores. Que o Senhor seja louvado. Eu chamei pelo Senhor e fiquei livre dos meus inimigos. Tantas vezes nos Salmos nós também lemos palavras do género, também escritas por Davi. Ele tinha uma experiência profunda com Deus. E ele sabia quem Deus era na vida dele. Se avançarmos um bocadinho para o versículo 29, diz, ó Senhor, Tu és para mim uma luz. Sim, uma luz que ilumina a minha escuridão. Com a Tua ajuda atacarei os meus inimigos. Eu gosto particularmente deste versículo, porque noutras traduções diz, contigo eu passo pelo meio de um batalhão. Até temos uma música que canta isso. E contigo, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de mais ninguém. Sou eu e tu, Deus. Eu e tu, ou tu e eu. Somos um exército que não precisa de mais nada senão da presença de Deus. Com Deus eu passo pelo meio de um batalhão, mas não fica aqui. Com a tua força saltarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos e as promessas do Senhor são dignas de confiança. Se Ele diz isto é porque Ele já experimentou muitas vezes. As promessas de Deus leva o tempo que levar, a serem executadas e serem concretizadas na sua vida. Deus protege os que nele confiam, pois não há outro Deus além do Senhor, nem rochedo de proteção além do nosso Deus. É Ele o Deus que me dá força e torna perfeito o meu caminho. Ele dá aos meus pés a ligeireza do veado e faz-me andar seguro nas montanhas. Ele exercita-me para a batalha e põe nas minhas mãos um arco de bronze. Põe nas minhas mãos um arco de bronze. Cada vez que nós ouvimos falar em arco na Bíblia, o arco celeste, o arco de bronze, o arco mesmo do caçador, arco é sempre o sinal da aliança de Deus com o homem. Lembra-se quando Noé fez a arca e choveu durante tantos dias e começou a libertar a pomba, quando Deus diz, eu não vou voltar a fazer isto, não vou voltar a trazer um dilúvio sobre a terra, fez aparecer o arco celeste. O arco é sempre o símbolo da aliança de Deus com o homem. E aqui o que diz é, Ele põe nas minhas mãos um arco de bronze. Eu tenho essa aliança com Deus. Ele escolheu amar-me. Ele escolheu enviar o seu Filho, como já cantámos hoje, para me dar vida. É assim que a aliança de Deus é concretizada na minha vida. Então, Davi tinha essa experiência, tinha esse conhecimento e sabia pôr em palavras como ninguém. Por isso é que ele fez tantas músicas na altura, para o grupo de louvor da altura, não é?
Foi assim que ele compôs estas cânticos. Mas nós vemos aqui um padrão como é Moisés. Primeiro, escória da sociedade. Segundo, o que faz a diferença é a presença de Deus. As pessoas podem não dar nada por ti. Podem não dar nada por ti. Ou tu podes achar que as tuas capacidades não te levam. E se calhar tens razão, aonde Deus te quer levar. Mas é a presença de Deus que faz toda a diferença. E nós só temos é que ouvir os seus planos, ouvir o que Ele nos diz para fazer e obedecermos. Temos este cântico sistematicamente na nossa boca, no nosso coração e nos nossos pés e nas nossas mãos para obedecermos. O meu viver eu dou para honrar o teu amor, Rei Salvador. Agora, fast forward, mais uns quantos anos para a frente e vamos ali quando Jesus começa o seu ministério. Então vamos lá ver. Primeiro milagre conhecido de Jesus, Maria de Magdala. Uma mulher. Começa logo. Ali a gente tem que ver. Estamos numa faixa de Israel, numa nação completamente ocupada por romanos. Portanto, a estrutura, a hierarquia da sociedade era romanos, homens hebreus, crianças, cães, animais, etc. e mulheres. Ok? As mulheres estavam cá em baixo. Nós temos que perceber isso. E, no entanto, o primeiro milagre conhecido de Jesus foi a libertação de 7 demónios em relação a Maria Madalena. Fantástico. Isto é mesmo, mais abaixo que isto não podia ser. E ela tornou-se a sua primeira seguidora. E a seguir temos o quê? Pedro, um pescador que não sabia falar, é o que nós lemos nos Evangelhos, estava habituado a resolver as coisas pela força da sua mão, por isso é que ele cortou a orelha depois àquele soldado romano, estava habituado a usar a sua esperteza de hortaliça, a resolver as coisas, e era rude. E foi Pedro, o fundador da igreja primitiva. Fantástico. E ainda negou Jesus 3 vezes numa noite só. Ganda aqui, pá, isto. São escolhidos a dedo. Espetacular. Continuemos. André, irmão de Pedro. André, não há muito na Bíblia sobre ele, mas se nós tomarmos atenção àquilo que lá está, nós percebemos que André era um seguidor. André estava lá, era um dos 2 que estava lá, seguidores de João Batista, quando Jesus foi batizado. Além de João Batista, só estavam 2 discípulos dele, do Batista. E um deles era André. André vivia as coisas, as emoções com tal intensidade que pronto, se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que André estava sempre à beira de um ataque de ansiedade, com tanta emoção que tinha à flor da pele. Fantástico, mesmo bom para liderar uma igreja. E depois, não, espera, a seguir, Tiago e João foram os outros 2 que Jesus chamou a seguir, os filhos de Zebedeu, que deviam ser criaturas mesmo encantadoras, pois o próprio Jesus lhes chamar filhos do trovão, deviam ter um jeitinho fantástico. E são estas as primeiras pessoas, os primeiros discípulos de Jesus. Mais 2 exemplos. Nicodemos, ele era fariseu. Ele tinha tanto conhecimento e tinha tanta informação naquela cabeçorra toda, mas ele estava cego para aquilo que ele lia e aquilo que ele conhecia, queria dizer. Estava cego, completamente cego, de tanta informação que tinha e de tanto conhecimento. Tinha aqui, mas não tinha aqui. E Mateus, um cobrador de impostos, que o seu próprio povo, a sua própria família rejeitou, porque o que eles diziam era que Mateus estava a roubá-los para entregar o dinheiro a Roma, não é? Porque se cobrava os impostos e cobrava-os até ao último cêntimo, ou se calhar até mais um bocadinho. E o próprio Jesus, ele nem casa tinha. A certa altura diz, todos têm, até as árvores têm o seu ninho, e o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Jesus nem... Sabem aquelas coisas que a gente põe na declaração de IRS? Habitação própria permanente. Não tenho. Fantástico. E é isto. Mas é Deus. Não é a sociedade que nos dá estatuto. Aliás, aquilo que a sociedade reputa
estatuto, dinheiro, não sei o quê, profissões, dar um nome. Hein? Deus não se interessa muito com isso. Deus não se interessa muito com isso. O que Deus interessa é, tu amas-me ou não? Estás a seguir a minha palavra ou não? Tu tens relacionamento comigo ou não? És meu amigo? Os meus amigos são aqueles que fazem aquilo que eu digo. És meu amigo ou não? Isso é que Deus se importa. E o estatuto que é dado no reino dos céus não tem nada a ver com o estatuto que é dado aqui na terra. Nada. Nada, nada. Então agora pergunto-te eu, qual é o estatuto que tu te importas? É o que está aqui na terra? Ou é o que Deus te dá? Voltando a Moisés. Ele esteve ali a falar com Deus na sarça ardente. Eu acredito que o facto do arbusto estar a arder e essa coisa toda era para Moisés não se esquecer que Deus falou e como é que falou. Porque no fim do dia, quando nós temos uma experiência com Deus, as nossas emoções, quer queiramos, quer não, vêm ao de cima. E depois, quando passa assim umas semanas, a gente pensa, se calhar Deus não falou bem assim. E esse também é o primeiro truque que nós vemos que a serpente tinha no Gênesis. Foi ter com a mulher e dizer, Deus não disse bem assim. A mulher dizia, não, Deus disse que nós podemos comer toda a árvore de fruto, menos aquela do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, não, mas não foi bem isso que Deus disse. Deus se calhar disse que podias mesmo comer de toda a árvore de fruto. Não, disse que não podíamos porque senão íamos morrer. Não vão morrer de certeza. Isto é a conversa do nosso inimigo já há milhares de anos. Continua a ser a mesma dentro da nossa cabeça todos os dias. De certeza que o que Deus disse não foi bem assim. De certeza que Ele não conta bem contigo assim. De certeza que as coisas não vão acontecer como tu pensas que vão acontecer. Mas quem é que tu pensas que é para fazer uma coisa dessas? E achas que vais ser aceite? E achas que os outros vão gostar de ti? E achas que és capaz? A conversa é sempre a mesma, meus queridos. Há milhares de anos. Agora, quando nós estamos sozinhos e damos ouvidos, nós até podemos deixar que a nossa vida seja destruída. Agora, quando estamos juntos e percebemos que aquilo que nós estamos a passar também outros estão a passar, então é mais fácil nós podermos endireitar a nossa vida e podermos seguir de acordo com aquilo que Deus diz. Porque as conversas, elas têm que ser, e as batalhas, elas têm que ser travadas e ganhas aqui, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Mas por acaso sabes o que é que estás a fazer? Não. Mas eu não preciso de saber o que é que estou a fazer. Eu só preciso saber com quem é que estou a fazer. Com quem é que eu estou a caminhar. Se eu estou com Deus, está tudo bem. E se Ele me diz, vai para a esquerda, fazes ideia para onde é que estás a ir? Não, mas Deus disse-me para ir para a esquerda, portanto eu vou para a esquerda. Porque eu já tive outras experiências com Ele e tudo o que Ele me disse para fazer saiu bem. Portanto, não é agora que eu vou desobedecer àquilo que Ele me está a dizer. A consciência humana, a sabedoria humana até me poderia dizer para fazer alguma coisa diferente. Mas se Deus me está a dizer claramente para fazer assim, então eu vou fazer assim. Se a sua palavra diz para fazer assim, então eu vou fazer assim. E vou confiar nele. Porque no fim do dia pode levar 3 meses, como no caso da Catarina. Quer dizer, 2 já estavam planeados, não é? Depois mais um. Pode levar 3 meses, 3 anos, até pode levar 30 anos. Mas eu sei, quando estou firme a fazer aquilo que Deus me mandou fazer, Ele vai fazer acontecer. E até Ele fazer acontecer não será o fim. Porque Deus é que tem a última palavra. Em João, no capítulo de João, nós já lemos isto no princípio do mês. No Evangelho segundo São João, no primeiro capítulo, no versículo 6, diz: havia um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E eu não me canso de dizer isto. O plano de Deus é sempre um homem. O plano de Deus é sempre uma mulher. É sempre uma pessoa. E é uma pessoa com todas as nossas fragilidades, dificuldades e pronto. E nós não somos só qualidades, não é? Vulnerabilidades e defeitos. Mas o plano de Deus foi sempre um homem. Um homem. E se nós estivermos aqui a ver, Moisés não era uma pessoa perfeita. Davi não era mesmo uma pessoa perfeita. E os discípulos não eram, de maneira nenhuma, pessoas perfeitas. Então, o padrão é este.
Tu não precisas de saber o que é que estás a fazer. Aliás, às vezes, quanto menos soubermos, melhor. Porque, eu tenho muita capacidade e tenho muitos estudos nesta área e vou deitar tudo a perder porque é o meu eu que quer fazer as coisas e não de acordo com aquilo que Deus quer fazer. Portanto, quando está escrito, importa que eu diminua e que Ele cresça, é exatamente para isso. Quanto menos de mim houver, melhor. Quanto mais de Deus houver em mim, melhor. Esta é a primeira coisa. E a segunda coisa é, nós temos é que saber com quem é que andamos. E para sabermos com quem é que andamos, nós temos que ter um relacionamento com Deus. Nós temos, dia a dia, que conversar com Deus, andar com Ele, não é? Como estar casados, não é? Estou aqui a olhar para os nossos recém-pombinhos, é como estar casados. Nós temos que saber com quem é que andamos, temos que conversar, temos que namorar, temos que fazer coisas juntos, perceber o que é que nos interessa. E quanto mais nós andarmos juntos, mais vamos ficar parecidos uns com os outros. Portanto, nós também temos que andar com Deus para podermos ficar mais parecidos com Ele. Certo? Olha, o apóstolo Paulo, ao contrário de tudo o que temos estado aqui a ver, o apóstolo Paulo era o oposto. Ele tinha tudo. Ele era cidadão de Roma. Também era hebreu, também era homem, ele era o topo do topo, tinha estudos, tinha estatuto, tinha tudo. E sabem o que é que ele fez? Deitou isso tudo fora. Para poder seguir a Cristo, ele deitou isso tudo fora. E ele próprio diz, eu não estou a dizer para deitarem a vossa vida fora e aquilo que têm hoje fora, ok? Não estou a dizer, aliás, Paulo, quando precisou, recorreu ao facto de ser cidadão de Roma para poder ter uma audiência com o imperador em Roma, para o poderem transportar para Roma para ter lá uma audiência. Portanto, eu não estou a dizer para deitarem tudo fora. Quando eu digo ele deitou fora, é que na carta aos Filipenses, que eu também é a última, ok, eu vos convido a abrir. Filipenses no capítulo 3. Nos versículos 3 a 9 diz o seguinte, vou ler, também em passo acelerado. Nós, e não eles, é que recebemos a verdadeira circuncisão, porque estamos ao serviço de Deus, pelo seu Espírito. E nos sentimos orgulhosos de pertencer a Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança no que é apenas humano. Está tudo dito aqui. É isto, nós pertencemos a Jesus. O que é humano, mas nós olhamos é para o que vem de Cristo. É certo que eu também podia confiar nessas coisas. Se alguém julga que pode confiar nisso, eu ainda tenho mais razões. Fui circuncidado ao 8º dia, sou judeu de nascimento, pertenço à tribo de Benjamim, sou descendente de hebreus. No que diz respeito à prática da lei, eu era fariseu e tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento daquilo que manda a lei, ninguém me podia repreender em nada. Mas todas essas coisas que eu julgava proveitosas, considero-as agora como prejudiciais para a causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como um prejuízo em comparação com o maravilhoso conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, desprezei tudo. Para ganhar a Cristo e estar bem unido a Ele, que é o que nós queremos, considero tudo isso como lixo. Se vivo em comunhão com Deus, não é com base na minha própria justiça que vem da lei, mas sim com a que vem da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé. Resumindo isto tudo, o que interessa é Cristo e o resto é lixo. É o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Então, se nós olharmos para os critérios humanos, se nós olharmos para os critérios da nossa sociedade, nós realmente vamos nos considerar inaptos. Nós vamos saber, aliás, a sociedade passa a vida a dizer-nos que nós não somos suficientes. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer hoje, com Deus, tu és mais do que suficiente. Deus na tua vida é mais do que suficiente. Não precisas de mais nada senão Cristo. Não precisas de mais nada senão Cristo. E se nós formos a ver todas aquelas figuras, todas aquelas personagens das histórias que estivemos aqui a contar, Moisés é uma figura de Cristo, é um libertador, que é a figura de Cristo. Davi, com todos os seus defeitos, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Os discípulos mudaram o mundo fundando a igreja primitiva
e os seus ensinamentos e a forma como alcançaram com o Evangelho aquela zona toda, aquele Médio Oriente, perdura até hoje. Maria de Madalena foi a primeira apóstola. Apóstola quer dizer enviado, ok? Apóstolo quer dizer enviado. Por isso é que nós chamamos ao Ted Danson apóstolo, porque ele é enviado até nós, é enviado até esta igreja. E Maria Madalena foi a primeira enviada de Jesus para dizer aos discípulos que o Mestre estava vivo. E Paulo foi o maior teólogo dos primeiros séculos. O que é que seria de nós sem as epístolas? Foi o maior teólogo dos primeiros séculos. Tudo o que ele tinha, segundo a sociedade, segundo o critério humano, ele reputou como prejuízo. E tu? Sabes para que é que foste chamado? Sabes o que é que Deus é na tua vida? Vais comprometer isso por causa do teu estatuto? Ou dinheiro? Ou profissão? Ou outras maravilhas que existem aqui à tua volta? Conforto, reputação. Nós, a partir do momento em que fomos crucificados com Cristo, deixámos de ter reputação. E agora está tudo tão silencioso, meu Deus. Mas é verdade, quando fomos crucificados com Cristo, perdemos a nossa reputação. A nossa reputação agora, o que interessa, e a opinião dos outros não interessa nada. O que interessa é o que Deus pensa de nós e a opinião de Deus em relação a nós. Então eu gostava de convidar todos aqueles que ainda não têm um compromisso com Deus, ainda não conhecem o que é que Deus fez por eles, por si, quem ainda não conhece bem o que é que Deus fez por ti, hoje é o dia de nos comprometermos. Quem até já conhece e já andou, mas entretanto a vida leva-nos por outros caminhos e a coisa está assim meio tremida. Vamos renovar hoje os nossos votos para com Deus?